Para bem e para mal, a maioria das pessoas na verdade, quase a totalidade da humanidade, sofreu influência e sofre influência dos Estados Unidos na nossa vida. A música norte-americana é ouvida no mundo inteiro, os filmes norte-americanos são vistos no mundo inteiro, com maior ou menor penetração, né? Então, assim, o mundo inteiro recebemos influência dos Estados Unidos. E agora que os Estados Unidos está deixando, nós estamos vendo a história acontecendo na nossa frente, né? Os Estados Unidos está deixando de ser a superpotência mundial que controla o mundo. Então, nós já faz algum tempo, mas o mundo está passando por fortes turbulências, porque tem um poder que não está controlando mais tanto como controlou até então o mundo, que é o poder dos Estados Unidos. Na verdade, uma plutocracia que está instalada nos Estados Unidos e em menor força na Europa, que controla os Estados Unidos e controla o resto do mundo também, né? Mas não em favor do povo norte-americano, a favor de uma pequena elite que comanda os Estados Unidos. Então, o mundo inteiro sofre as influências dos Estados Unidos. E agora, nesse momento que os Estados Unidos está deixando de ser o grande manda-mais no mundo, ao mesmo tempo não tem um outro que substitui os Estados Unidos nessa força, né, de comandar o mundo. A China está emergindo do ponto de vista econômico e a Rússia do ponto de vista militar. O que acontece é que os BRICS, que é um outro polo que está surgindo de força, felizmente o Brasil está no BRICS, o governo do PT colocou o Brasil no BRICS e foi uma jogada assim de mestre, porque colocou o país num bloco que vai ter muito prestígio nos próximos anos. E recentemente Putin disse que talvez vamos ter uma espécie de parlamento do BRICS. Isso com a, a diminuição do prestígio e de força da ONU, que na verdade a ONU sempre foi, e agora fica cada vez mais evidente, uma força que é controlada pelos Estados Unidos e não é pelas nações e tal. Então, essas instituições têm cada vez menos força e estão cada vez mais desmoralizadas, porque tem se mostrado que são instituições que pertencem aos Estados Unidos, na verdade. Inclusive, a sede da ONU está em Nova York e em Genebra, na Suíça, que é controlada, a Europa também é controlada pelos Estados Unidos. Então, a ONU, em resumo, é um controle dos Estados Unidos. Então, com os BRICS surgindo aí como grande força de emergência, e também existe o plano do BRICS de ir desdolarizando as economias mundiais, isso vai perdendo a força do dólar. Com os Estados Unidos perdendo a força do dólar, ele perde completamente sua força. Inclusive o Trump, que é empresário, e empresário ele olha as coisas, os números. O empresário não fica de away. O empresário ele olha os resultados. Se dá resultado, tá bem. Se não dá resultado, ele vai buscar a forma de dar resultado. E o Trump olha os Estados Unidos como uma empresa. Paradoxalmente, apesar de Trump ser um grande mentiroso e mentir mais do que fala, ele pode ser a chave nesse momento para uma certa paz e estabilização no mundo. Porque ele já disse algumas vezes que quando ele voltasse para a Casa Branca, ele faria um acordo com Putin e acabava com essa guerra na Ucrânia em 48 horas.
Por quê? Porque o Putin é, vê essa guerra, não só o Putin, mas como toda a Rússia, essa guerra, a entrada da Ucrânia na OTAN, que foi o pivô da guerra, como uma ameaça à Rússia, porque o grande sonho dos Estados Unidos, da cleptocracia que controla os Estados Unidos, é dividir a Rússia em vários pedaços e assim fica mais fácil de controlá-la. Por isso que a política dos Estados Unidos pelo mundo inteiro é causar divisões. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, essa divisão esquerda-direita. E substancialmente não vai ter grande diferença. Até que chegou o Bolsonaro e bagunçou um pouco isso com um discurso é, incomum na política, mas que pega muito na população, que é a maior parte ignorantes e se identifica com a ignorância dele. Existe uma ignorância que identifica com o Bolsonaro. Por isso o Bolsonaro rompeu um pouco isso, a ponto de ter gente que fica falando que é a primeira vez que aparece direita. Bom, é a primeira vez que aparece direita ignorante, porque a direita ilustrada sempre esteve no comando do Brasil. Inclusive o Brasil já foi um lugar de muitas indústrias por causa da direita ilustrada, que está se desaparecendo, porque o bolsonarismo, com essa estupidez que lhe caracteriza, cola muito bem com a estupidez que está no povão. E aí a gente volta na questão dos Estados Unidos novamente, que na década de 70, Henry Kissinger esteve espalhando pela América do Sul a semente de neo-igrejas que coloca novas religiões cristãs ou pseudo-cristãs, mas que levam uma forma de controlar as pessoas pela fé. Porque é muito mais fácil controlar as pessoas pela fé do que pela força. Então, basta a gente ver uma pessoa adepta dessas religiões novas que surgiram nos últimos tempos, é que eles não pensam. E quando pensam o que interessa para esse sistema podre que está aí cair. Por exemplo, tem gente que acha que Israel é sustentado naquele lugar lá por Deus. Não é, pelos Estados Unidos. Assim que os Estados Unidos cair, e está caindo, e fortemente, é provável que Israel deixe de existir naquela região. Inclusive, existem algumas histórias por aí de que possa surgir um novo Estado judeu na região da Patagônia, né, na Argentina. E se a gente levar em conta que Milei está aí, todo serelepe aí, assim, está destruindo a Argentina, mas enfim, está sendo útil para esse sistema que quer colocar um Estado de Israel na Argentina. Ele todo serelepe diz que agora vai ser judeu e tal, aquela coisa toda. Mas voltando à questão da força dos Estados Unidos e a questão do Trump. Paradoxalmente, apesar do linguajar histriônico do Trump, ele está conseguindo meio que fazer com que a Ucrânia aceite a negociação, aceite ter um acordo de paz com a Rússia. Inclusive, Zelensky colocou na lei ucraniana de que era proibido negociar com Putin. Agora já estão, como ele já sentiu que o Biden foi escorraçado pelo Partido Democrata por incapaz, e que o Partido Democrata está colocando a Kamala Harris no lugar de Biden para ser candidato a presidente pelo Partido Democrata, e ele está vendo que esse movimento de confusão no Partido Democrata vai ainda dar mais força para o Trump. E como o Trump, com a tentativa de assassinato que tentaram contra o Trump, isso, como não matou, fortaleceu. Então o Trump está ainda mais forte para poder chegar à Casa Branca. Então Zelensky se deu conta de que estava apostando no cavalo errado, né? E aí já começou a falar em negociação. Como o Trump tem ameaçado de que vai deixar a OTAN, vai deixar os europeus se virar
com a questão da Rússia lá, porque o interesse do Trump é a briga pelo dinheiro, a briga para voltar a economia norte-americana a ter funcionamento, e isso ele mira na China porque ele sabe que não é, mas ele vai dizer que a China se aproveitou dos Estados Unidos. E, de certa forma, sim, mas não é que a China se aproveitou dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que foram para a China pensando que eles, em prosperar a China, e pensando que quando houvesse prosperidade na China, eles iam querer a democracia. É um desconhecimento da cultura chinesa, né? Que a cultura chinesa que é muito hermética. Na verdade, os Estados Unidos é, é, tem gente lá que estuda e tal, mas de um modo geral, o poder nos Estados Unidos é muito arrogante. O poder em si, por natureza, já costuma ser arrogante. E quando é o poder nos Estados Unidos, ele é ainda 10, 20 vezes mais arrogante. Então, ver aquilo lá, eles vão querer ser igual a nós e vão querer a democracia e tal, e não entenderam a China. Como sempre, eles não entendem nada. O negócio deles é ficar fazendo confusão, bagunça pelo mundo, ficar causando divisão, vender arma para os dois lados que eles dividem e ainda se reconstruir, e na reconstrução que às vezes eles fazem, ainda coloca armadilhas. Então, eles estão assim, meio que sem saída. O Partido Democrata, que é muito guerreirista, que faz guerra por tudo quanto é lugar, está vendo que vai perder o poder. O Trump, que não é uma pomba da paz, mas que ele vê que os Estados Unidos está perdendo na economia, ele quer fazer os Estados Unidos grande novamente, daí aquela conversa, né, de fazer os Estados Unidos da América grande outra vez e tal. Mesmo com o mandato ele não conseguiu fazer isso. Todo o staff que tem por trás, que manda no Estado Profundo norte-americano, fez ele cometer alguns erros, como, por exemplo, matar um general irani, o Soleimani, né? E, assim, ele cometeu alguns erros, não pôde aplicar muito bem sua agenda, aí veio Covid e toda a história que a gente conhece, ele perdeu para os democratas, nas últimas eleições perdeu para o Biden, alega ter sido roubado. Eu, sinceramente, não tenho elementos para dizer que ele foi roubado. Mas como o Trump é um grande mentiroso, talvez um dos caras que mais mente no mundo, é muito difícil acreditar nele. Mas a gente sabe que a briga pelo poder não tem limites. Mas ele alega que foi roubado. Mas, enfim, dessa vez ele deve voltar. E se não matarem ele, é provável que ele vai conseguir um acordo com a Rússia e abandonar os europeus. Ele assim, acontece sempre, né? Os Estados Unidos veio o Partido Democrata, estumou os europeus contra os russos. Os europeus, como são vassalos, foram correndo atacar o Putin, o Putin não sei o quê. Agora chega o Trump e fala assim, não, você... é até engraçado. Vocês agora se viram aí, vai ter que pagar 2% do orçamento para a OTAN, já se fala até em 3%. O fato é que os europeus vão ser abandonados, né, pelos Estados Unidos. Acontece o que os Estados Unidos fazem sempre, com o Partido Democrata ou com o Partido Republicano. Eles fazem as confusões, metem os vassalos nas confusões e depois saem fora e ainda declaram vitória, que são vitoriosos. Tanto que os Estados Unidos não venceu guerra nenhuma. A única guerra que os Estados Unidos venceu efetivamente foi uma ilha no Caribe, a ilha de Granada. O resto, eles só fazem a meter confusão, fazer bagunçar os países dos outros, faz a maior confusão, arranja o maior auê, destrui os países e sai fora ainda se declarando que nós fomos lá tentar pôr a democracia, mas o povo lá é incorrigível. Democracia é essa que eles não têm nem no próprio país deles, que os Estados Unidos não é uma democracia de fato e de verdade. Hoje, o México e o Brasil, por exemplo, só para citar dois exemplos,
são muito mais democráticos, têm sistema muito mais democrático do que o próprio Estados Unidos. Embora eles se dizem o pessoal da democracia por excelência. Bom, o fato é que Trump voltando, podemos respirar um pouco tranquilo, porque pelo menos uma guerra nuclear provavelmente vai ser evitada, mas ele deve aumentar a confusão com a China, porque é onde está o verdadeiro concorrente dos Estados Unidos, que é a China. O Trump já viu isso e ele usando as Filipinas, talvez até o Japão, ou mesmo usando Taiwan, eles vão tentar fazer uma confusão com a China. Mas a questão na Rússia devemos ter um acordo de paz lá. Tanto é que os Zelensky já estão falando em paz. O Zelensky estava todo bravinho, que achando que é impossível a Ucrânia vencer a Rússia na arma. Só tem uma forma de vencer a Rússia. Seria entrar toda a OTAN na guerra. Aí seria guerra mundial e fim de planeta babau.